todos, sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick, você de hoje. Olha só, nessa edição a gente vai falar tudo sobre um assunto que é bem polêmico, viu? É o uso de canabinoides na medicina para o tratamento de doenças, inclusive também para dores crônicas. E hoje começamos o nosso quadro Adote um Amigo, que é para ajudar cachorrinhos abandonados a terem um lar cheio de amor e quem sabe não é o seu, não é? Nosso programa começa agora, fique aqui com a gente. Agora você vai assistir uma entrevista que eu fiz com o médico José Mário Badaró Dias, que falou tudo sobre a medicina canabinoide, principalmente para o tratamento da dor crônica. Acompanhe! E quem está aqui comigo hoje para conversar sobre canabinoides é o Dr. José Mário Badaró Dias. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Valquíria. É um prazer recebê-lo aqui. E olha só, o doutor, ele atua em dores crônicas, ele está se especializando em medicina da dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o foco é estudos relacionados à medicina endocannabinoide. Então, esse assunto que é bastante polêmico, ninguém melhor que um médico para nos esclarecer, né, doutor José? Vamos começar aqui falando, então, o que são esses canabinoides? Vamos lá. Bom, quando a gente está falando, então, sobre canabinoides, o que a gente tem que diferenciar são compostos. Se nós estamos falando de um composto da planta, o extrato da cannabis sativa, que é da onde são extraídos os óleos para terem fins medicinais terapêuticos, a gente está falando de fitocannabinoides. Okay. Então, fitocannabinoides estão presentes na planta, que é a cannabis sativa, ou também conhecida como cânhamo da Índia. Os principais fitocannabinoides conhecidos são o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, ou também conhecido como THC. E no caso, então, retirado, esse canabidiol é retirado da maconha, vamos falar Exatamente. Assim, essa palavra, porque muitas pessoas em casa acabam tendo aí um certo preconceito. Peraí, eu vou fazer um tratamento à base de maconha? Explica pra gente essa relação que, como eu já sei, que já conversei com você, não é preocupante, viu, gente? Mas vamos ouvir de um médico tudo, como que acontece essa distinção, como é que surgiu, né, na verdade, essa utilização, doutor? Queria que você contasse um pouquinho da história também. Olhando um pouco na história antiga, não só na nossa história da colonização, mas quando a planta chegou aqui no Brasil, quando nós tivemos o acesso a ela, provavelmente foi por conta da escravidão, então foi trazida com os africanos, tá? Era uma planta popularmente conhecida, sempre foi popularmente conhecida e atualmente é uma das drogas mais consumidas pela população. Então, a planta utilizada por esses escravos africanos que veio trazida pelo Brasil na época da colonização, de 1550 mais ou menos, ela começou já a criar um preconceito diante dela por conta que a planta em si, ela tem 545 compostos. Quando nós estamos falando de compostos terapêuticos, nós estamos falando de fitocannabinoides, como eu já mencionei no interior aqui da entrevista. Desses compostos, desses 545, aproximadamente uns 100, 104 são compostos de THC e CBD, que são os mais voltados para princípios terapêuticos. Ok. Outros produtos, a gente tem os terpenos, flavonoides, os ácidos graxos, que também têm potencial terapêutico, tá? Então, se nós formos analisar a questão da história, né, da guerra contra as drogas, ali na Lei Seca, em 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, a gente falava muito sobre os malefícios da planta. Porque quando nós estamos falando do malefício da planta, a gente está falando o que nós vemos quando uma pessoa fez o uso da planta. Porque a gente está vendo que tipo de efeito? A gente está vendo um efeito dissociativo, a gente está vendo um efeito de alucinação, depende da pessoa que está usando, de como a molécula vai agir no seu organismo. Dependência, muitas vezes. Dependência química, exatamente, mas nós estamos falando mais de outros tipos de princípios ativos. Claro. Inclusive o THC, que é o princípio ativo mais
que vai atuar no nosso sistema nervoso central para poder causar esses tipos de efeitos colaterais. Quando nós estamos falando de canabidiol, de CBD, que é o extrato que vai ser retirado daquela planta, da folha da planta, do caule, é esse produto que nós queremos usar para inúmeras doenças. Porque é esse produto que vai fazer com que os nossos receptores e as nossas células fiquem ligados de uma forma não correta, mas de uma forma sensibilizada. Essa parte de sensibilização, o canabidiol que ele é extraído da planta, cannabis sativa no caso, ele vai atuar nos nossos receptores, no nosso sistema nervoso como um todo, permitindo que o nosso sistema nervoso tenha uma modulação e um desenvolvimento da nossa fisiologia, permitindo que nós temos controle no sistema endócrino, no sistema metabólico, no sistema do humor, no sistema cognitivo, no sistema das emoções, no próprio sono, no próprio bem-estar. Nas no dores controle da que ansiedade. você... E, obviamente, nas dores. Exatamente. Né? A gente tem um certo preconceito por falta de conhecimento, que é agora que você está aqui nos falando, nos comentando, né? Então, aí fica aquela dúvida. Esse medicamento, se eu utilizar um medicamento, um óleo, um extrato, como você está falando, isso não prejudica de forma alguma a minha saúde? Eu nunca vou me tornar dependente não tem nada a ver com fumar maconha. Vamos falar o português bem correto. Porque muitos pais às vezes se preocupam com isso. Sabem que tem uma indicação, que os estudos estão avançando em relação a isso, mas ainda tem um pé atrás de medo que o filho, alguém que vai se tratar, crie algum tipo de dependência. Então eu queria que você também nos clareasse em relação a isso. Quando a gente vai ter uma prescrição sobre qualquer medicação, né, Valquíria? Uhum. Não só sobre algum produto derivado da maconha, mas qualquer medicação a gente tem que pensar do ponto de vista cientificamente clínico. Tá. Não só do ponto que vai ter uma evidência para aquela pessoa, para como ela vai responder àquela medicação, como também individualizar aquele paciente. Claro. Então você tem que pesquisar como é a história do comportamento do paciente, como foi o histórico dele, se ele já fez uso de algum tipo de droga. Porque se ele já fez algum uso de tipo de droga, ele tem uma certa sensibilização àquela medicação. Entendi. Então é feita uma anamnese para saber se a pessoa pode fazer esse tratamento. Exatamente. Também. Porque a gente não vai sair prescrevendo para qualquer pessoa. Não é esse o intuito do tratamento. O que é uma pena, né? Porque eu vi que resolve tudo quanto é problema, pelo menos nos artigos que eu li. Como você mesmo disse, né? Olha quantas funções que poderiam ser curadas, né? Mas é óbvio, não é para todo mundo. E se não é para todo mundo, doutor? Então continue falando pra gente, além de alguém que já teve contato com a droga, quem mais não poderia utilizar? Uma própria gestante, até pela falta de estudos, comprovados cientificamente. Qualquer remédio, na verdade, né? Gestante, normalmente nem de até gripe porque a gente está analisando não só a gestante, como também o próprio feto, claro. Né? O próprio embrião. Então a gente está trabalhando com 2 tipos de vidas. Então, para esse tipo de perfil, a gente acaba deixando de lado. Claro. E claro que a gente tem que analisar também a composição do que tipo de medicação que você está prescrevendo. Porque nós temos compostos canabinoides com CBD, que é quase 100% de CBD, em torno de 98% a 99,7%. E temos outros tipos de compostos que têm uma proporção maior de THC. Porém, menos do que 0,3%. Porque quando você aumenta a proporção de THC, é quando você vem ter mais sintomas dissociativos por conta da composição do THC. Certo. Diferente do canabidiol. Porque o canabidiol, ele vai permitir essa modulação do sistema nervoso, só que você vai individualizar aquele paciente, começar uma dose baixa e você vai titular aquela dose. Como assim titular? Você vai aumentando conforme você quer esperar o efeito desejado naquele paciente. Entendi. Então você vai monitorar ele enquanto ele estiver usando e aumentando gradualmente a dose para que aquela dose seja uma dose eficaz para o ponto de vista terapêutico dele. Então quando nós estamos falando de CBD, os nossos principais efeitos adversos
conhecidos inclui uma sonolência, uma tontura ou até mesmo uma sedação. Mas isso se o paciente não estiver fazendo o controle adequado com o médico que está prescrevendo. Porque não adianta eu prescrever uma medicação e não acompanhar o meu paciente. Claro, tem que ter esse acompanhamento, né? E bem sério, por sinal. Ô, doutor, e qual que é a idade mínima? Porque visto que, né, a gente começa a comparar justamente com a planta, né, com a maconha em si, crianças podem se tratar também com esses medicamentos? Tem uma idade mínima, uma idade máxima, alguma restrição em relação à idade? Em questão de idade, em termos de idade, eu não tenho essa resposta em média. Mas são, sim, compostos que podem ser utilizados na criança, desde que seja com acompanhamento com um especialista dentro daquela área, de preferência um neurologista pediátrico. Claro. Porque para as crianças, o que mais vai ter benefício são crianças que sofrem de epilepsias refratárias. Ou seja, quando ela é criança, ela já está usando mais de 2 tipos de fármacos, e que não está respondendo, ainda está tendo uma refratariedade ao tratamento. Então, o médico neurologista que está se disposto a acompanhar o desenvolvimento daquela criança, ele pode entrar com esse tipo de composto, desde que seja feito a titularidade, como eu havia explicado. Claro, e que interessante, né? Porque eu li também que mal de Parkinson, por exemplo, eu cheguei a receber assim, vídeos do antes e o depois de pessoas que tinham mal de Parkinson, como realmente resolveu, mas é claro que a pessoa, de certo, tinha condições de fazer o tratamento, não é todo mundo como você está falando. Exatamente, até porque se a gente for falar um pouco de histórico da lei, né, que é regulamentada pela Anvisa, nós conseguimos ter esse tipo de acesso a esse produto recentemente, desde 2015. Então, 2015 teve uma regulamentação pela Anvisa, produtos principalmente à base de CBD isolado. Então, isso que eu ia perguntar para você. No Brasil, isso é legal? Podemos usar? Então, se um médico recomendar, tem algum tipo de restrição? Como que é? Se a gente for parar para analisar em questão de regulamentação, em 2015 foi quando começou a ter esse tipo de acesso, certo? Em 2016 já teve uma proporção ali de produto tanto de CBD quanto de THC, não na mesma proporção. E depois, em 2017, além do produto de CBD, mas com uma quantidade muito mínima de THC, justamente para o paciente não ter tanto esse efeito colateral psicoativo, que vem do THC. Atualmente, no ano passado, em outubro de 2022, o Conselho Federal de Medicina ele já acabou tendo uma nova regulamentação desse tipo de prescrição. Então, atualmente, esses produtos eles estão sendo mais prescritos para quem sofre de esclerose múltipla e para quem sofre de epilepsia refratária. E você também acha que os médicos, a comunidade em geral está aceitando, está visualizando resultados? Como que está a aceitação dessa comunidade, ou seja, pacientes e médicos na sua experiência, no que você tem vivenciado? Olha, em relação à aceitação, isso vai muito além de apenas falar sobre a medicação. Porque a gente tem que desmistificar o paciente. Porque hoje em dia o paciente ele tem medo de usar um antidepressivo. É um preconceito, ele né? já tem falta um preconceito e já tem uma falta de informação para usar um antidepressivo. Então, para usar um canabidiol, você tem que saber explicar para ele o tipo de medicação que ele vai usar. Você tem que saber explicar como aquela medicação vai atuar no organismo dele. Para que ele não ache, que ele não crie um preconceito antes de usar a medicação e para que ele não crie esses tipos de limitações para até não interferir no tratamento dele. Se a gente parar para analisar dessa questão da onde veio esse sistema, por que os estudos começaram a ampliar e a surgir por conta disso, foi depois da descoberta do nosso sistema endocannabinoide. O nosso sistema foi descoberto ali por volta da década de 90. Então, até então, falava-se muito sobre os malefícios da planta. Mas a partir da descoberta do sistema endocannabinoide e que pôde-se falar sobre os nossos endocannabinoides, que nós temos 2 principais, que é a anandamida e o 2-araquidonilglicerol, os estudos começaram a ter mais interesse sobre. Porque esses canabinoides, eles vão atuar com os nossos receptores. Sim. Receptores é como se fosse uma estação.
Como assim estação? Quando a gente pega um trem, a gente não para numa estação? Então imagina que a molécula que está sendo ligada no nosso organismo como um todo, pelo nosso sistema nervoso, ela para naquele sistema, seja o sistema cardiovascular, seja o sistema endócrino, seja o sistema gastrointestinal, para poder ligar com aquele receptor. Então aquele receptor, ou o receptor canabinoide B1, ou o receptor canabinoide B2, vai permitir com que resgate aquela molécula e ele faça a função no teu organismo como tem que ser feito. Então é por isso que naquele quesito a gente fala sobre neuromodulação. Vamos falar sobre as evidências científicas, né, que temos hoje no mercado dentro da dor crônica, que é o que você realmente está trabalhando em cima. E dores crônicas, dá exemplos de problemas de saúde do qual a gente tem essa dor crônica para as pessoas se identificarem, doutor? Quando a gente está falando de dor crônica, né, um paciente que vivencia com essa dor há mais de 3 meses de evolução, nós estamos falando de inúmeros pacientes. Se nós formos analisar, mais de 45% das pessoas da população mundial sofrem de dor crônica. Então já é quase metade da população. E que tipo de dor crônica? Uma cefaleia. O que são cefaleias? Dores de cabeça. Enxaqueca é uma delas. Nós estamos falando de síndromes dolorosas nociplásticas. Nociplástica porque o paciente ele não tem uma lesão. Ele tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Então nós estamos falando de um paciente que sofre de uma fibromialgia, de um paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, de um paciente que tem uma síndrome dolorosa na bexiga. Além disso, nós também falamos de pacientes que sofrem de dores neuropáticas, que é quando o paciente ou ele tem alguma lesão no sistema nervoso ou um potencial de lesão. E pacientes com dor neuropática, nós temos vários perfis. Nós temos um paciente que sofre de diabetes, um paciente que sofre de HIV, ou da síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós estamos falando de um paciente que teve algum trauma, que teve alguma lesão. Nós estamos falando de um paciente que também faz tratamento com quimioterapia e radioterapia. Nós estamos falando do próprio paciente oncológico, que também tem uma dor mista. Ele tem a dor neuropática e também tem uma dor nociceptiva. Nociceptiva é quando nós estamos falando de dores inflamatórias. Então, é uma ampla variedade de pacientes. Quando a gente está falando de estudo, a gente tem que levar no ponto de evidência científica. Claro. Então a gente analisa um estudo clínico randomizado, controlado, porque nós estamos comparando aquele fármaco com um placebo. Então nós estamos comparando 2 perfis de pacientes. E teoricamente é assim que nós conseguimos ter uma evidência científica maior daquele determinado produto. Então, os estudos mostram que tem muito mais evidência em pacientes que sofrem de dores neuropáticas crônicas relacionadas ao câncer ou não. E o que eles mais evidenciaram como resposta? Eles conseguiram mostrar uma redução de 30% na escala visual da dor. Então, um paciente que às vezes estava com uma escala, numa pontuação 10, caiu para 7. Então, isso já é uma evidência boa. Com certeza. Porque o paciente está usando inúmeros fármacos que vão atuar em vários sistemas da dor. E quando a gente está falando de sistema nervoso da dor, é um sistema muito amplo. A gente tem um mecanismo de ascensão, que é um mecanismo que leva todo o estímulo, que começa nos nossos receptores periféricos, passa para a nossa medula, no corno dorsal da medula espinhal, até chegar no nosso sistema nervoso central. E também temos a via descendente, que a gente já está falando de outros tipos de neurotransmissores. E quando nós falamos de canabinoides, eles vão estar atuando também nessas vias. Então, um paciente que está usando esse tipo de fármaco, ele vai conseguir responder junto com as outras medicações, atuando em diferentes mecanismos da dor dele. No paciente, por exemplo, o que a gente tem que tomar cuidado? Porque o canabidiol ele é metabolizado no fígado, tá? Tem uma enzima que é principalmente do citocromo P450, que é quem metaboliza o canabidiol. Então, só que também essas drogas que o paciente utiliza de uso crônico também são metabolizadas no fígado, principalmente os opioides, os antidepressivos. Sim, a gente usa antidepressivo para tratar dor crônica, que muitas pessoas não sabem. Os gabapentinoides, que são os anticonvulsivantes da classe gabapentina e pregabalina, e são medicações metabolizadas no fígado. Então, se nós vamos usar um canabidiol, a gente tem que monitorar esse paciente. E o que tem de legal de evidência científica? Porque o canabidiol ele permite reduzir uma grande redução do uso de opioides,
Sim. que o uso de opioides num paciente oncológico, principalmente que sofre de uma dor crônica de alta intensidade, de 8 a 10, ele é um paciente que precisa daquele tratamento, porque você quer dar qualidade de vida para ele. Então, se você vai associar um canabidiol, você tem que tomar cuidado porque aquele opioide que o paciente usa, ele vai estar em uma maior quantidade na corrente sanguínea, justamente por conta desse metabolismo. Então, é onde você consegue reduzir a dose do opioide do paciente e mesmo assim permanecer o uso do canabidiol com ele. Olha só, fazendo com que ele tenha uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do controle de náusea, de ansiedade, do sono, porque o canabidiol ele vai ter inúmeros benefícios, não só no controle da dor crônica, mas em outras síndromes que podem estar como consequência da dor. E o paciente que sofre com dor, ele é um paciente que está sensibilizado. Ele é um paciente que, se ele tem uma dor inflamatória, é um paciente que acorda à noite. Então, o sono dele vai estar comprometido. A vida toda, né? Todos A os vida dias. toda. E se a verdade. gente está falando de ligação de sistema da dor e sistema da emoção, eles estão muito próximos ali no nosso sistema Sim. nervoso central, Sim. que é ali na parte do mesencéfalo. Então, é um paciente que pode desenvolver um processo depressivo, um quadro ansioso, fora a insônia, fora a irritabilidade. Então, a gente vai atuar com esse tipo de medicação para poder não só controlar a dor dele, mas também o que está por trás da dor. Olha só que interessante, né? Aliás, né, doutora, então a gente fala aqui para que você continue com as suas pesquisas, continue com a sua função e missão que veio aí para a Terra, né? E que com certeza a gente pare de ter dores, pare de ter inflamações, doenças diversas. E se é para agregar, se é para melhorar, a gente está aqui apoiando também a medicina e todo o estudo que vocês fazem em cima disso. Eu quero dar os parabéns, né? Com certeza, E obrigada obrigado. por nos esclarecer aqui sobre esse tema, né, que é bastante contraditório. Muitas pessoas acabam tendo dúvidas, como eu tinha, e eu espero que a gente tenha ajudado você que está aí em casa. Vai voltar outras vezes, tá, doutor, para outros assuntos. Com certeza. Muito obrigada. E hoje começa o nosso quadro de adoção de animais. Toda semana eu vou trazer aqui um cachorrinho lindo que está precisando de um lar e quem sabe não é o seu, né? Se prepara aí para se apaixonar pela Pepsi hoje, olha só. E no nosso quadro de adoção de hoje, dessas fofuras, olha só quem é que tá aqui, é a Pepsi, gente. Para quem não conhece, essa lindeza que já vai olhar para vocês, é a Pepsi. Quem trouxe foi a Beatriz Kojima. Ela é do Instituto Fica Comigo, né? Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, antes de mais nada, né? Que o trabalho de vocês a gente admira demais e é por isso que nós estamos aqui para ajudar vocês também nesse desafio de conseguir um adotante para levar essas lindezas. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você conte a história da Pepsi, né? Mais ou menos que idade ela tem, mais ou menos, né? Porque a gente nem tem certeza por conta que normalmente é encontrado, não sei quando é esse filhote. Sim. É encontrado, abandonado, mas mais ou menos sempre se tem uma previsão. Sim. Essa daqui é a Pepsi, ela veio lá da Ação do Umbará e ela foi abandonada por próprios protetores. E é bem triste a história dela, ela foi abandonada num lugar insalubre, assim, sem saneamento básico, sem ração, foi abandonada. E não tem estimativa de idade, porque ela veio para nós assim. Quanto tempo tá com vocês? Faz 2 meses. Ah, certo. Ela já é adulta, né? Provavelmente a gente já sabe que é um cão adulto, pode ter uns 2 anos, né? Pode ter 3. Sim. Não dá para saber exatamente, né? Eu não tenho essa experiência. Mas é uma cachorra bastante feliz, pelo que eu percebi aqui. Muito. Uma cachorra tranquila, feliz, brincalhona, adora cachorro, adora crianças, né? Principalmente crianças. Olha que interessante. Então, qual seria um perfil ideal para ela? Seria uma família mesmo, né? Sim, Agitadinha em casa. Agitadinha, porque ela é agitada, né? Muito. Ela ama criança e tem que ser uma casa bem segura, porque ela escapa às vezes, né, Pepsi? Ela é malandra, então. Em outras palavras, aquela que é ninja, que vai entrar num buraco que você nem imagina que vai passar um rato, ela tá passando. Sim. Sei como que é. Vira gelatina de uma hora para outra, né? Sim. Eu sei como que é esses bichinhos. Então tá. Então, primeira característica. Você em casa tem que ter energia. Se você não tem, tem o seu filho, tem alguém, porque é uma cachorra que gosta de brincar bastante. Segundo,
uma casa segura no sentido de muros altos, né? Um portão bem fechado, para que ela não vá para a rua. Ainda mais no começo, porque um cachorro adotado, a gente vê o seguinte, eles tendem a querer voltar para o instituto. É normal, é natural. Quando eles são adotados, eles vão pegar realmente a essência da família, de nunca mais ser abandonada, ali pelo menos um mês, né? Sim. Até se acostumar com o novo dono. Então tem que ter esse cuidado mesmo, senão vocês vão perder o bichinho e eles vão sofrer porque muitas vezes não encontram o instituto de volta, né? Sim. Então tem que ter esse cuidado aí. Ela tá castrada, vacinada? Sim, castrada e vacinada. Todos os animais do instituto são vacinados e castrados. A gente não doa nenhum animal que não é castrado e não é vacinado. Olha que maravilha. Bom, então para adotar a Pepsi, gente, é só ligar nesse telefone que está aqui. É o instituto que vai fazer essa triagem, vai conversar com você direitinho para ver se você se encaixa no perfil e se o próprio cachorro, dentro das histórias que elas vão contar para você aí de casa, se o próprio cachorro também se encaixa na sua expectativa, né? É uma troca, é um novo membro da família e isso tem que ser feito da melhor forma possível. Muito obrigada, boa sorte. Vamos chamar o pessoal para a feira todo sábado? Vamos. Na Matheus Leme? Tá bom. Vamos pôr ela em pé para o pessoal ver melhor? Vamos acordar, Pepsi? Vamos, porque ela é muito dorminhoca. Já vi que ela é calma também na hora que ela quer, gente. Ai, meu Deus, ela é muito linda. Ela não quer levantar, ela fica com a barriguinha pra cima, porque ela é malandra, tipo, ela sabe que ninguém resiste a essa barriguinha. Fala a verdade, você resistiria olhando uma barriguinha dessa, essa cara? Né, olha Pepsi? a cara de safada. Vem aqui, Pepsi. Vem aqui. Olha aqui. Vamos mostrar pra você ela melhor. Ai, gente, eu não consigo imaginar que ela é agitada. Ela é muito calma. Ela não é agitada, ela somente foge. É isso, né? Sim. Então faz o convite, então. Vocês estão todos convidados para ir na feira de adoção que acontece todo sábado na Matheus Leme. É isso mesmo, o endereço está aqui, o endereço com o número, o horário é das 10 da manhã às 4 da tarde. Sempre que eu posso, eu tô lá também, viu, pessoal? E a gente vai adorar ver vocês aí. Então, beijo, obrigada, né? Beijo. E até a próxima semana com mais um cachorrinho lindo para você. Tchau! E o Valquíria Melnick, você de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau, tchau!